Irmão, nós iremos dar continuidade na exposição de Eclesiastes. Paramos no capítulo 3, de 1 a 8, falamos sobre o tempo no domingo que passou, e hoje nós iremos falar sobre tudo em seu tempo devido. Então, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3, e nós estaremos lendo do verso 9 até o verso 15. O homem não conhece o seu tempo determinado. Vamos ler esse texto. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler essa passagem. Juntos. Diz assim o texto sagrado: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar, e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que inspirou esse texto, possa iluminar as nossas mentes para que possamos entendê-lo e aplicá-lo, ó Deus, na nossa vida. Toca, Senhor Deus, em cada coração. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui, ó Deus, transformados, edificados, despertados, para que possamos servir ao Senhor com fidelidade, com amor, levando o evangelho da graça do Senhor para outras pessoas. Desperta o nosso coração, toca na nossa vida, Senhor, e nos dê a bênção da compreensão e a bênção do despertamento espiritual, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos. Há uma pergunta que acompanha a humanidade desde o Éden: qual o sentido do tempo? Nós vivemos correndo atrás de relógios, calendários e metas. Somos escravos do tempo. Trabalhamos, nos cansamos, fazemos planos, mas o tempo parece escorrer das nossas mãos. O tempo flui. Um dia estamos começando, no outro percebemos que a metade da vida já passou. Para muitos de nós aqui, a metade da vida já passou. E Salomão, o pregador, também observou esse mistério. Ele olhou para o homem ocupado, tentando controlar os dias, construir o seu próprio destino, com seus empreendimentos, com seus sonhos, com seus planos, e perguntou: que proveito tem um trabalhador naquilo em que se afadiga? E a resposta que ele encontra não está no esforço humano, mas em Deus, o Senhor do tempo. Salomão descobre que o tempo não é um acidente, nem um inimigo, mas uma ferramenta nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O texto diz que Deus faz formoso em seu tempo, tudo. Tudo Deus faz formoso em seu tempo. E Deus estabelece propósito em cada estação e age de modo que o homem aprenda a temer e adorar o seu Criador, para que o homem tema a Deus. O tempo está nas mãos de Deus. Deus é o Senhor do tempo. Deus estabelece propósito, meus irmãos, em cada estação. Nós vivemos num mundo em que as pessoas querem dominar o tempo, quer congelar a juventude. As pessoas, então, investem muito na aparência, apressar os resultados, querem controlar o futuro. É o que diz a música de Vandré, Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É como se o homem pudesse controlar o tempo.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, mas o texto, meus irmãos, nos convida a parar, a respirar e reconhecer: o tempo pertence a Deus. E o nosso chamado é viver para a glória de Deus em cada estação da vida, aproveitando cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano, para a glória de Deus. E este trecho aqui de Eclesiastes é o antídoto contra a ansiedade. Nós somos preocupados, e aqui nós temos um remédio para a ansiedade. Aqui nós temos um chamado à confiança, a confiar que o Senhor é o Senhor do tempo, e uma convocação à adoração, a se prostrar diante do Criador do tempo. Ele nos mostra que por trás de cada minuto há um propósito divino. Deus é o Senhor do tempo, e em tudo Deus tem um propósito. E que o verdadeiro descanso só é encontrado quando o homem aceita o seu lugar diante de Deus, diante do Deus que rege o passado, o presente e o futuro. A grande ideia dessa passagem é que Deus governa soberanamente o tempo e a eternidade. Dessa forma, meus irmãos, a verdadeira sabedoria consiste em alegrar-se, servir e confiar em Deus, pois tudo que Deus faz é formoso em seu devido tempo. Tudo em seu tempo, né? Tudo em seu tempo. Então nós podemos perceber, né, que o texto nos mostra 3 grandes movimentos que moldam a nossa fé diante do tempo. Primeira coisa é a beleza da soberania de Deus. Nós temos um Deus que é soberano. Veja o que diz o verso 9 até o 11. Vamos ler comigo, vai aparecer na tela. Vamos ler essa passagem novamente. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Então o pregador, após descrever aqui poeticamente a alternância dos tempos, ele fala assim: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de paz, tempo de guerra. Ele mostra essa alternância dos tempos e estações da vida. Mas agora ele volta-se para uma pergunta que ressoa desde Gênesis até hoje: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? É a pergunta de quem observa o ritmo da vida e se pergunta: vale a pena tudo isso? Vale a pena toda a fadiga humana em face do trabalho? Salomão vê o trabalho como algo imposto por Deus, não em um sentido punitivo apenas, mas como instrumento pedagógico. O labor humano, meus irmãos, é parte do currículo da existência. Então ele revela a limitação do homem, convida o homem a reconhecer a soberania de Deus sobre a vida. E viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. A aflição aqui não é uma crueldade humana, mas um lembrete constante de que o homem é criatura, é dependente de Deus, nós dependemos de Deus. No suor do rosto, ele aprende a depender daquele que trabalha sem fadiga e cuja obra é perfeita. O Senhor Jesus chegou a dizer: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus, quando a gente trabalha para a glória de Deus. Quando tudo que a gente faz, a gente reflete o Criador. O mundo moderno, meus irmãos, idolatra a produtividade e mede o valor da vida pelos resultados. Mas Eclesiastes nos ensina que o sentido da existência não está no proveito do trabalho, e sim na presença de Deus em meio ao trabalho. Que você trabalha com Deus e para Deus, e que tudo que você faz para a glória de Deus. O homem, ele se cansa buscando o lucro, a produtividade. No entanto, Deus o chama para descansar em sua soberania. Deus cuida de nós. E depois da pergunta sobre o proveito, vem a confissão de fé. Ele então diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Vamos dizer isso comigo?
tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Aqui nós podemos ver o coração da teologia de Eclesiastes. Deus é o Senhor do tempo e a sua agenda é bela. Deus tem uma agenda para a nossa vida. A palavra formoso aqui evoca a beleza visível, harmonia, adequação. E no Antigo Testamento era usada para descrever não apenas algo bonito, mas algo bom e apropriado, como uma obra de arte que cumpre perfeitamente o seu propósito. O pregador, portanto, não vê o tempo como um ciclo cego, mas como um tecido ordenado pela mão de Deus. É como se Deus estivesse tecendo a história da nossa existência. E em cada fio tem o seu lugar, em cada estação tem o seu propósito. Não só há um tempo para tudo, meus irmãos, mas Deus sempre faz tudo na hora certa. Imagina aqui um grande maestro regendo a sinfonia. Ele está regendo a sinfonia, e para o músico que toca apenas aquela nota isolada, o som pode parecer sem sentido. Mas para o maestro que conhece toda a partitura completa, ele sabe que cada instrumento deve entrar naquele tempo certo, sabe quando cada instrumento deve entrar. Assim é Deus, Ele conduz a música da história das nossas vidas com perfeita harmonia. Às vezes nós olhamos a vida e parece que está tudo sem sentido, desorganizado. É como aquela bordadeira que está bordando, né, e bordando, fazendo um quadro ali, uma tela bonita no seu bordado, e o menino então olha por baixo e só vê fios. E ele fala com a mãe: mãe, com tantos fios assim nesse bordado. Para ele está tudo desconexo. Mas quando ela termina o quadro, ela mostra aquele quadro, é um quadro bonito, de uma paisagem, de uma casa, de uma família, de filhos. Naquela paisagem tão bonita, assim, Deus está tecendo a história da nossa existência. Após louvar a beleza do tempo, meus irmãos, o pregador reconhece a atenção. O que diz aí o versículo 11? Vamos ler comigo? Todos juntos? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Veja bem que Deus colocou no coração humano o quê? A eternidade. O homem vive entre o relógio do tempo e o anseio pela eternidade. Deus nos criou com um senso de transcendência, um eco do infinito dentro de um corpo finito. O nosso ser clama pela eternidade, porque Deus colocou no seu coração a eternidade. Somos criaturas temporais que sonham com o eterno, com o transcendental, com Deus. E esse anseio, meus irmãos, é bênção e dor. Bênção porque nos apontam para Deus, o eterno. E dor porque a nossa mente limitada não consegue abarcar todos os seus caminhos, todos os seus mistérios, toda a sua agenda, sem que este possa compreender, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E esse desejo pela eternidade é como o eco de uma melodia distante. Jesus, meus irmãos, é o princípio e o fim. Jesus é aquele que preenche o vazio do coração humano. O desejo pela eternidade encontra descanso apenas em Cristo. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Segundo Hernandes Dias Lopes, foi o próprio Deus quem colocou a eternidade no coração do homem, a fim de que ele não encontre satisfação nas coisas terrenas, nas coisas dessa vida. Deus colocou a eternidade no seu coração, para que você possa ter desejo pelo eterno. Festas, baladas, noitadas, bebidas, empreendimentos, riquezas, prazeres, famas, não podem preencher o vazio do nosso coração, só Deus.
O homem tem um vazio do tamanho de Deus, do formato de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. Quando não entendemos o tempo de Deus, meus irmãos, é porque estamos olhando apenas para as coisas temporais, para uma história eterna. O que hoje parece atraso ou ausência, amanhã será visto como parte do plano eterno de Deus, um plano perfeito. Nossa limitação não anula a beleza da soberania de Deus, mas apenas nos convida a confiar, a descansar, a olhar para o eterno, a olhar para Deus. Segundo Hayek, um grupo de estudantes de Wheaton College, eles chegaram atrasados no metrô em Londres, por causa de um café demorado. Mas quando eles chegaram ali, eles descobriram, houve uma explosão naquele metrô. E eles pensaram assim, meu Deus, escapei porque atrasei no café. E teve uma explosão. E muitas pessoas perderiam ali a sua vida, e esse grupo, né, foi poupado por alguns minutos. Outro homem, com uma reunião transferida de última hora, no dia 11 de setembro de 2001, teve a sua vida poupada daquele atentado nos Estados Unidos, porque a sua agenda foi mudada para outro dia. Coincidência? Não, providência, meus irmãos. O tempo de Deus é belo, mesmo quando não o compreendemos. Às vezes a gente sai numa viagem, o pneu fura, a gente reclama, o pneu furou. Tantos pregos, tantos buracos. E quem sabe, aquela paradinha foi o seu livramento. Você não sabe, mas Deus te livrou. Porque o tempo de tudo está nas mãos de Deus. Deus é quem governa a nossa vida. A beleza da soberania de Deus, meus irmãos, aponta para Cristo. Veja bem que na cruz ele demonstrou que até o sofrimento mais terrível pode se tornar o plano mais formoso. Tudo foi feito no seu devido tempo. Jesus chegou na plenitude do tempo, no tempo exato de Deus. E Jesus, com a sua vida, dividiu o mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia diz que ele morreu no tempo certo. Ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E quando nós olhamos para o tempo de Deus por meio da cruz, meus irmãos, nós aprendemos que a agenda de Deus sempre é perfeita, mesmo quando não entendemos. É por isso que Paulo chega a dizer, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos aqui que devemos fazer a obra de Deus com alegria e gratidão. Veja o que diz o verso 12 e 13. Vamos ler comigo? O que diz o texto? Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então Salomão, após afirmar que Deus pôs a eternidade no coração do homem, ele conclui que não há nada melhor do que o homem viver com alegria e gratidão diante de Deus. Você agradecer o pão de cada dia, a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui, meus irmãos, há uma aparente contradição. Como é possível se alegrar no tempo quando o coração anseia pela eternidade? A resposta está no propósito criacional. É porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem, como imagem e semelhança de Deus, ele representa Deus junto à criação e representa a criação junto a Deus. Nós somos chamados a refletir o Criador por meio do nosso trabalho, da nossa arte, da nossa cultura. Assim, cada gesto humano da criação, seja pintar, seja cozinhar, seja compor, seja ensinar, seja cuidar, seja construir, é uma sombra do Criador. Nós estamos refletindo o Criador. Como disse J. Tolkien, somos subcriadores. Nós somos
gerentes da criação de Deus. Criamos a partir daquilo que Deus já criou. E em cada criação, meus irmãos, há um eco da eternidade. Nós estamos refletindo o Criador. Segundo Abraham Kuyper, o ser humano é por natureza um artista, um criador, porque é a imagem de Deus. Nós refletimos Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. A alegria que Salomão recomenda, portanto, não é um hedonismo. Não é o prazer pelo prazer. Não é que o prazer é o sumo bem do homem. Mas ele recomenda isso por adoração. Nós devemos adorar a Deus. Nós devemos prestar um culto a Deus com aquilo que nós fazemos. Encontrar prazer nas dádivas de Deus, reconhecendo que o simples ato de viver, comer, beber e trabalhar é uma expressão da graça comum de Deus. O pregador não está dizendo, já que tudo é vaidade, então aproveite o que puder. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é uma visão secular da vida, mas uma visão teorreferente, onde Deus é o nosso padrão, onde nós enxergamos a vida com os olhos de Deus. Ele está dizendo, porque tudo vem de Deus, então desfrute com gratidão, tudo vem das mãos de Deus, é Deus quem manda a chuva para regar a terra, é Deus quem faz a semente brotar, é Deus quem supre as nossas necessidades, é Deus quem nos dá a sabedoria para o desempenho no nosso trabalho, seja no escritório, seja um médico da mesa de cirurgia, seja um advogado na sua peça de defesa. Tudo isso nós fazemos, meus irmãos, nós fazemos por causa da bênção de Deus. A visão secular olha para a vida como o filósofo Jean-Paul Sartre, que declarou, eu não tinha qualquer direito de existir, eu havia aparecido por acaso, como uma pedra, uma planta, um micróbio. Mas nós não somos frutos do acaso, nós somos fruto da mão de Deus. O homem cristão, ele olha para a existência com os olhos das Escrituras. Ele olha para a existência como um dom, como um presente de Deus. Cada refeição, cada manhã de trabalho, cada sorriso partilhado é um eco da eternidade, uma antecipação do reino divino. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que nós temos, meus irmãos, e tudo que somos provém das mãos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Tudo vem das mãos de Deus, ele é a origem de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas, e ele é o alvo de todas as coisas. O mundo está girando em torno de si mesmo, a rotação, e a gente não está percebendo, mas Deus está sustentando todas as coisas nas suas mãos. O mundo está girando em torno do sol, na sua translação, e Deus está sustentando todas as coisas pelo seu poder. É a mão de Deus guiando a nossa vida. A verdadeira alegria cristã não ignora a dor. Nós passamos por momentos difíceis, por provações, por lutas, por enfermidades, por perseguições. A verdadeira alegria cristã não ignora a dor, mas a transcende pela gratidão. Nós agradecemos a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo no mundo caído, meus irmãos, o cristão pode se alegrar, pode jubilar, pode regozijar, pois sabe que em tudo Deus tem um propósito para nossas vidas, um propósito redentor. Salomão nos mostra que mesmo no mundo fraturado, mesmo no mundo quebrado que nós vivemos, há ecos da beleza divina em tudo que o homem faz. Quando um músico compõe, um arquiteto desenha, um professor ensina, um agricultor planta, todos eles estão testemunhando algo da glória de Deus, algo da glória de Deus. Eu disse aqui domingo passado, que às vezes algumas crianças acham que o feijão nasce lá do supermercado, né? O arroz.
Não, meus irmãos, alguém plantou, alguém semeou aquela semente, e Deus abençoou aquela semente, fez que brotasse, florescesse, produzisse, e a gente então pudesse ter o pão de cada dia, o arroz e o feijão. Peter Berger chama esses momentos sinais de transcendência, lampejos de eternidade que surgem no tempo. Mesmo nas obras de arte de um mundo em rebelião, há traços do Deus que fez o homem à sua imagem, o homem representando Deus, o homem refletindo a Deus, mesmo neste mundo quebrado. Quando o descrente pinta um quadro, compõe a sinfonia ou escreve uma história sobre a redenção, a eternidade em seu coração está falando, ainda que ele tente abafar a voz de Deus, ainda que ele tente correr de Deus. Cristo, meus irmãos, é o verdadeiro artista divino. Veja bem, em sua encarnação, ele entrou no tempo, ele viveu plenamente cada dia, e ele realizou a obra que o Pai lhe deu para fazer. Em Cristo nós temos um modelo perfeito. Quando a gente olha para o ser humano, a gente vê um modelo fraturado, quebrado, maculado por causa da queda. Mas Jesus, meus irmãos, é o modelo perfeito. Isso significa que nós devemos viver com alegria e gratidão, mesmo em meio à dor. Assim o cristão trabalha e cria, não para provar o seu valor, mas porque foi remido para servir. É por isso que Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. O nosso labor cotidiano, meus irmãos, é um ato de adoração e uma testemunha da eternidade no coração redimido. É por isso que Paulo chega a dizer, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quem trabalha numa repartição pública, faça para a glória de Deus. Quem trabalha como um caixa no supermercado, faça para a glória de Deus. Como professor na escola, faça para a glória de Deus. Numa empresa, automobilística, faça tudo para a glória de Deus. Num tribunal em defesa do seu cliente, faça para a glória de Deus. Um médico no hospital ou um enfermeiro, faça tudo para a glória de Deus. Tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Portanto, trabalhe com alegria, não por ambição. Crie com beleza, não por vaidade. Sirva com gratidão, não por obrigação. E tudo isso é parte de refletir o Criador na criação. Nós estamos refletindo o Criador. Martinho Lutero, o grande reformador do século XVI, ele dizia o seguinte, o leiteiro que ordenha vacas para a glória de Deus tem mais valor do que o monge que ora por vaidade. Ah, meus irmãos, tudo que é feito com fé e gratidão se torna um culto a Deus, um culto a Deus. Às vezes, faxinando a sua casa, você tem que colocar lá um hino e louvar a Deus. Lavando a roupa, lavando a louça, faça tudo para a glória de Deus. Deus não separa o sagrado do secular, Ele santifica o comum. E nós devemos santificar tudo da nossa vida, todas as atividades humanas, tudo para a glória de Deus. É assim que nós devemos viver a vida. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, confiando na soberania de Deus e na imutabilidade de Deus. Veja o que diz aí o verso 14 e 15. Vai aparecer na tela, vamos ler comigo? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. E Deus fará renovar-se o que se passou. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus fará renovar-se tudo o que passou. Salomão, meus irmãos, encerra essa reflexão poética sobre o tempo e a eternidade, exaltando a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Tudo que Deus faz permanece para sempre. Vamos dizer isso? Tudo que Deus faz permanece para sempre. O tempo, meus irmãos, não consome as obras do Senhor. O mundo se desgasta, o corpo envelhece, os impérios caem. Caiu o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Macedônio, o Império Romano, os impérios passam, mas as obras de Deus permanecem. O propósito de Deus permanece inabalável. Esta é uma confissão de fé. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente.
João Calvino diz o seguinte: o que Deus faz é perfeito, mas o que o homem tenta mudar estraga. Às vezes tudo aquilo que o homem coloca a mão mancha por causa do pecado. Salomão diz o seguinte: e isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. O objetivo da providência divina, meus irmãos, não é apenas estético, mas espiritual. Deus governa o mundo de forma que o ser humano aprenda a temê-lo. A gente pode perceber esse ato da rotação do mundo. Tem jeito do homem parar esse movimento? Ou mandar um míssil, bum, para estourar lá e parar o movimento da Terra, a rotação? Não tem jeito. Não tem jeito. E nós podemos perceber, meus irmãos, que isso é o controle de Deus, para que o homem possa temer a Deus. O temor do Senhor aqui não é terror, mas reverência. O temor do Senhor aqui não é pânico, não é pavor, mas adoração. Cada beleza, cada mistério da criação foram desenhados para nos elevar ao Criador, para que a sua alma possa olhar para o Criador, como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É para você olhar para cima, olhar para Deus. Tem gente que a gente está tão para baixo que a gente está igual barriga de cobra, né? Só arrastando. E nós podemos perceber que o mundo foi feito assim para que você viesse a temer o Senhor. Segundo Martinho Lutero, ele chega a dizer o seguinte: temer a Deus significa isso, ter Deus em vista, saber que Ele vê todas as nossas obras e reconhecê-lo como autor de todas as coisas. Mesmo após a queda, meus irmãos, Deus não apagou as suas digitais do mundo. As digitais de Deus estão na criação. Nós lemos o Salmo 19 hoje, fala assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavras, nem há linguagem, mas portanto por toda a terra se fez ouvir a sua voz. É Deus proclamando a si mesmo através das obras que Ele criou. A natureza, a arte, a beleza, tudo continua ecoando algo da eternidade colocada no coração do homem. Cada alegria, cada encanto, cada momento de prazer legítimo é um lembrete. Há um Criador por trás disso. O Criador está cuidando de nós. Segundo Emílio Garófalo, cada vez que você se emociona com IP florido, cada vez que uma música o comove, cada vez que um livro o faz pensar, isso deveria levá-lo a adorar o autor da beleza. E passa na Avenida Flor de Seda e vê aqueles IPs ali amarelos, a gente fica encantado. Hoje a gente passa no jardim e vê um jardim bonito, a gente fica encantado com a natureza. Ignorar esse chamado, meus irmãos, é idolatria. Calvin diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Deus quer que o assombro do mundo, meus irmãos, nos conduza ao temor dele e não à adoração das criaturas. A eternidade clama dentro de nós. E C.S. Lewis, que era um ateu e se converteu, se tornou um grande escritor cristão, e ele entendeu isso profundamente. Ele diz: dá para colocar aí, eu não sei se está aí na tela, essa frase de C.S. Lewis, não sei se vocês colocaram, vamos ler comigo? Se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Olha o que ele diz. Então, essa é a experiência, meus irmãos, que Salomão descreve. Nós fomos expulsos do jardim do Éden, porque pecamos contra Deus. Mas o nosso coração ainda anseia por Ele. Deus colocou em nós o desejo pela eternidade para que o buscássemos. Tim Keller observou: mesmo o descrente sente esse anseio por um país que não sabe nomear, e ele percebe, ainda que vagamente, que há algo além deste mundo.
Há algo além deste mundo. Lembrei aqui da irmã que eu visitei no hospital certa-feira. E ela estava bem idosa, mais de 80 anos. E ela era uma crente fervorosa. E ela olhou assim para a janela: pastor, vamos passar para o andar de cima? Aquela semana ela faleceu. E aquela irmã passou para o andar de cima. O coração humano deseja o andar de cima. Deseja a eternidade. Deseja estar mais perto de Deus. O propósito divino, meus irmãos, é que o homem, percebendo a vaidade do tempo e a beleza transitória da vida, ele se volte para o eterno, ele se volte para Deus. E Salomão conclui dizendo o seguinte: o que é já foi, o que há de ser também já foi. E ele diz o seguinte: Deus fará renovar-se o que se passou. E aqui nós podemos perceber que o que parecia tédio, um ciclo repetitivo da vida, agora se torna consolo. Há sentido no tempo que Deus está conduzindo tudo para um fim glorioso. Deus fará renovar-se o que se passou. E isso aponta, meus irmãos, para a consumação de todas as coisas. Isso aponta para a restauração de todas as coisas. O tempo e a criação serão redimidos em Cristo. Quando a gente lê Apocalipse 21:5, a Bíblia diz o seguinte: eis que faço novas todas as coisas. E nesse dia Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja bem, o grupo Beatles, eles eram ímpios, né? Mas eles cantaram Don't Let Me Down, ou seja, não me decepcione. E era uma música que ele fez para sua namorada, como súplica por um amor humano fiel e eterno, que não os desapontasse. Mas tudo debaixo do sol, meus irmãos, inevitavelmente nos desaponta. Somente o Criador do sol não falha, ele nunca desaponta. Enquanto Lennon subia no telhado, eles fizeram essa música, cantaram no telhado ali em Londres, pedindo que o amor terreno não falhasse, Cristo subiu no madeiro para nos garantir um amor eterno, um amor que não falha, um amor que não desiste de nós. É por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma cruz do tempo e no espaço, meus irmãos, foi o palco do concerto sangrento da graça redentora. Nós devemos olhar para este amor que não falha. Ali, o Alfa e o Ômega entrou na história para reconciliar o tempo com a eternidade. Que amor tão grande! O amor de Deus por nós, um amor que não falha. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Concluindo, meus irmãos, Eclesiastes 3, de 9 a 15, nos ensina que, a propósito do tempo, a beleza na soberania e a descanso na eternidade de Deus. Mesmo sem compreender plenamente, o cristão pode alegrar-se e trabalhar com fé, sabendo que tudo que Deus faz é bom e durará eternamente. Tudo que Deus fez é formoso em seu devido tempo. E Cristo, meus irmãos, é o centro dessa beleza, porque Ele é o Senhor do tempo, e Ele é o Redentor da eternidade, Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que veio na plenitude do tempo para derramar o seu sangue, para nos comprar, para nos resgatar. E isso é a maior prova de amor, o amor de Cristo por nós. Como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos confiando na beleza da soberania de Deus. Deus é soberano. Não confie em você mesmo. Não confie na sua própria agenda. Não confie achando que você pode controlar o futuro e tomar as suas próprias decisões, a parte de Deus. Isso é frustração. Que você possa confiar na soberania de Deus, mesmo quando o tempo parece confuso. Creia que Deus está conduzindo tudo em harmonia e propósito. A fé, meus irmãos, não é entender tudo, mas descansar naquele que tudo entende, naquele que governa todas as coisas. O cristão aprende a olhar para as estações da vida, alegres ou dolorosas, e dizer: tudo fez Deus, formoso em seu devido tempo. Cristo
é o Senhor do tempo. Ele veio na plenitude do tempo e mostrou que até a cruz, no tempo certo, se torna glória. Aquilo onde a cruz, Jesus foi maldito por nós, pregado na cruz do Calvário, ele se fez maldito por nós, aquilo foi a bênção de Deus para nós, pecadores. A cruz foi o tempo de dor que revelou a eternidade do amor de Deus por nós, um amor eterno, um amor que jamais acaba. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, viveremos servindo e desfrutando com alegria e gratidão. Você foi chamado para servir a Cristo em todas as áreas da vida, seja como mãe, como pai, como empregado, como empregador, né, como empresário, como médico, como professora, como dentista ou como dona de casa. Faça tudo para a glória de Deus. A vida é um presente de Deus, não um fardo. O cristão é chamado a viver no tempo com o coração na eternidade, encontrando prazer nas dádivas de Deus. Então, trabalhe com excelência, mas sem idolatrar os resultados. Coma, ria, converse, agradeça. Cada momento simples é um culto. Faça como um culto a Deus. Adore ao Senhor. Veja o cotidiano como um palco da graça. Lavar uma louça, lavar um carro, cuidar dos filhos, ensinar, são atos de adoração. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos bendizer ao Senhor em tudo. Às vezes eu vejo algumas pessoas cantando e reclamando da sorte. Agradeça a Deus, viva com gratidão em todas as áreas da sua vida. Mas como viveremos? Viveremos temendo e confiando na soberania e na imutabilidade de Deus. Tudo muda, exceto Deus. Nós voamos, nós passamos, as coisas mudam, mas Deus não muda. Seu plano é eterno, sua vontade é perfeita e nada pode ser acrescentado ou tirado do que Ele faz. E quando a gente olha para a cruz, meus irmãos, a cruz é o ápice dessa verdade. Nada se lhe deve acrescentar. A obra da redenção já está completa. Ninguém pode acrescentar aquilo que Jesus fez. Jesus diz, tudo está consumado. Tudo está pago, tudo está comprado. Tetelestai. Nada se lhe pode tirar a sua eficácia eterna. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário tem eficácia eterna. Jesus se ofereceu uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Nós precisamos de missa. A missa é uma repetição do sacrifício de Jesus. Como se Jesus estivesse morrendo em cada missa. Jesus só morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. E para que os homens temam diante dele. Então, diante da cruz, toda boca se cala e todo joelho se dobra. E este é o propósito, meus irmãos, da obra de Deus. Adoração reverente. Só lhe deu glória. Nós estamos vivendo no mês da reforma. E a reforma é sola Escritura, solos Cristo, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus glória. Só a Deus glória por tão grande salvação, por tão grande amor, por tão grande redenção por nós pecadores. Louvado seja Deus. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus.